nas nossas vidas. Motivo de muita alegria estar retornando mais uma vez para essa cidade. Agradeço a Deus por ter chegado até aqui, perdão pelo horário. Essa questão de trabalho se torna um pouco corrido e um pouco longe da cidade de Gravataí, mas graças a Deus chegamos até aqui em nome de Jesus. Quero agradecer ao pastor presidente desta noite, pastor Luiz de Bar. Deus abençoe sua vida, pastor. Sua esposa, pastor Mandei, Deus abençoe em nome de Jesus. Nossos amigos Eduardo e Frank, Deus abençoe esse casal. Obrigado por ter lembrado mais uma vez de nós. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Na pessoa do pastor Luiz, agradeço a todos os irmãos e saúdo a todos os obreiros nessa noite à igreja em nome de Jesus. Quero também agradecer quem veio comigo, irmão. A minha esposa, a mulher mais linda dessa casa. Onde é que está a minha esposa? Está ali, minha esposa. Juntamente com ela, no colo dela, está o instrumento que Deus nos deu. Maria Estela, nossa filha. Ela é pentecostal, irmão. De repente tu vê os gritos. Quero agradecer aos nossos amigos, também irmãos em Cristo, meu Igor, meu marido Arda, que Deus abençoe a vida de vocês em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Amém. Quero trazer uma saudação do meu pastor presidente, pastor Ronaldo Ribeiro, sua esposa, diaconisa Ruth, a todos, em nome de Jesus. Se você pode, antes de nós abrir a nossa Bíblia, coloca a mão no teu coração aí, faz um sol para mim. Glória a Deus. Coloca a mão no teu coração aí. E não acabou, espalharam por aí que já terminou e que era o teu fim, mas não terminou. Se enganou quem pensou que a tua história afundou, se equivocou. Eu vou mostrar pra quem achou que terminou. Eu vou deixar pensar que o projeto falhou. Eu vou chegar depois só pra impressionar. Eu tô montando um contexto porque eu quero impactar. Eu já lhe aviso logo, não pense que morreu, que a história acabou e que você perdeu. Eu vou entrar no ambiente pra operar, com os olhos da fé passe a enxergar que ainda tem vida aí. E mesmo que o cenário diga que é o fim e as evidências gritam que é pra desistir, mas eu estou dizendo ainda existe vida aí, ainda tem vida aí. E o tempo não limita o que eu vou fazer. Eu lhe garanto e afirmo pra você, ainda tem
você perdeu. Eu vou entrar no ambiente pra operar, com os olhos da fé passear e enxergar que ainda tem vida aí. E mesmo que o cenário diga que é o fim, e as evidências gritam que é pra desistir, mas eu estou dizendo, e desiste, vida aí, ainda tem vida aí. E o tempo não limita o que eu vou fazer, eu lhe garanto e afirmo pra você, ainda tem vida aí, vai voltar a vida. Existe, levanta a tua mão profética aí. Tem vida sim, existe vida aí, existe vida aí, existe vida aí, e ainda tem vida, não acabou, ainda tem jeito, não terminou. Deixa pensar que vai ficar começar, eu vou chegar depois, mas vou ressuscitar, e eu vou mostrar que ainda tem solução. Descansar, calma o teu coração, eu vou chegar, eu vou trabalhar, eu vou ressuscitar, ainda tem. E mesmo que o cenário diga que é o fim, e as evidências gritam que é pra desistir, mas eu estou dizendo, e desiste, vida aí, ainda tem vida aí. E o tempo não limita o que eu vou fazer, eu lhe garanto e afirmo pra você, ainda tem vida aí, ainda tem vida aí, ainda tem vida aí, ainda tem vida aí. Foi por causa dele que eu ainda não parei nem desisti, e é por causa dele que eu me levantei e decidi seguir, e é por causa dele que eu ainda continuo a lutar. Por causa de Jesus, que sempre me conduz, eu sei, eu chego lá, porque quando eu não der força, ele vai me ajudar. Tem glória aí em cima da galeria. Tem glória de Deus nessa noite. O frio não vai impedir você de glorificar a Deus. O frio não vai impedir você de receber algo extraordinário nesta noite. Queridos, pega a Bíblia na tua mão. Bota a Bíblia aí, Mateus. Louvado é teu nome, Jesus. Glória a Deus. O capítulo é o capítulo de número 16. Aleluia! Se o servo de Deus do teclado ali puder fazer um fundo pentecostal para mim, ele pode fazer um carpinteiro, pode fazer um mistério aí de jovem para mim, em nome de Jesus. Aleluia! Mateus, capítulo de número 16. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Todos acharam? Que nos diz assim: vieram também os fariseus com os saduceus para o tentar. Pediram que lhe mostrasse algum sinal do céu. Mas ele respondendo disse: quando chega a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está rubro, e pela manhã haverá tempo ruim hoje, pois o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas, podeis discernir a face do céu, mas não podeis discernir os sinais dos tempos. Versículo 6. Então Jesus disse-lhes: dai-vos e guardai-vos do fermento dos fariseus. Versículo de número 13. Vindo Jesus das regiões de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens que eu, o Filho do Homem, sou? E eles disseram: alguns dizem que é João, o Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas.
disse dizer-lhe: mas vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo. Eu repito de novo. E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse: abençoado és tu, Simão Barjonas, pois carne e sangue não revelaram isto a ti, mas o meu Pai que está no céu. E eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta rocha eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo quanto tu ligares na terra será ligado no céu. Fecha tua Bíblia aí. Fecha teus olhos, Espírito de Deus, nesta noite, meu Pai. Eu peço para que o Senhor venha abrir o céu nesta noite, meu Pai. Senhor, não queremos apenas estar olhando para o céu, mas queremos estar dentro do céu nesta noite. Queremos sentir o céu bem perto nesta noite, meu Pai. Mas peço para que o Senhor venha abrir o coração da tua igreja, para que venhamos receber aquilo que o Senhor tem para nós nesta noite. Obrigado, Senhor Jesus. Tome teu assento, glorificando e exaltando a Deus. Glória a Deus. Queridos, temos uma palavra incerta, feita, muito conhecida de todos. Jesus, em sua pregação, pregava, fazia milagres, curava, libertava e transformava muitos. Muitas pregações de Cristo aonde ele passava, não apenas os milagres dele eram conhecidos, mas sim a sua palavra. Porque o poder da sua palavra era tão grande que as pessoas ouvindo a sua palavra eram curadas. A Bíblia vai dizer que pessoas vinham até Jesus e pediam permissão, dizendo: Jesus, se porventura pudermos apenas tocar nas suas vestes, seremos curados. A Bíblia vai nos contar que nesse período a qual Jesus interroga os seus discípulos acerca de quem ele era, a Bíblia vai nos declarar dizendo que Jesus, em sua santidade, Jesus descreve a sua palavra em suas palavras, dizendo que ele pergunta para seus discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Mas esse contexto nos revela uma realidade muito aberta, porque a Bíblia vai nos dizer que Jesus estava passando o decorrer de um dia muito angustiante acerca de a sua realidade como Deus e Filho na terra. Porque acredito que pela realidade e pela Bíblia que lemos, Jesus interroga seus discípulos acerca de quem ele era. Só que acerca de quem ele era não era apenas para ele mesmo saber quem ele era, mas era para saber quem é que está andando com ele, quem está ouvindo ele saber quem ele é. Então a Bíblia vai dizer que desde o capítulo de número 14, Cristo começa a fazer um dos seus maiores milagres já vistos em toda a história. A Bíblia vai dizer que no capítulo de número 14, exatamente no versículo de número 13, Jesus começa a pregar a palavra. Jesus acaba de ouvir uma notícia que seu primo, pregador, companheiro de altar, João Batista, acabara de morrer. Jesus começa dizendo que ele disse para seus discípulos assim: vamos para um lugar deserto, à parte. Jesus estava declarando, dizendo: irei ficar sozinho ao Pai para que eu possa conversar com ele. Porque lembra do momento que você recebe uma notícia que entristece seu coração? É pouca gente que vai pro Facebook se lamentar. Tem gente que entra dentro do quarto e fica silêncio, não conversa com ninguém, não fala com ninguém no WhatsApp, não manda mensagem para ninguém, prefere ficar em silêncio. Jesus, sendo ele homem como nós, tendo os mesmos sentimentos, a Bíblia vai dizer que ele olha para seus discípulos e diz: eu neste momento não irei pregar, neste momento não irei curar, neste momento não irei profetizar para a vida de ninguém, mas neste momento irei ficar sozinho, irei ficar conversando com meu Pai. Só que a Bíblia vai dizer que nesse exato momento que ele decide isso no seu coração, a Bíblia diz que Jesus sai de onde ele estava e ele vai para o outro lado do mar. A Bíblia fala que estava ele junto com os seus discípulos. Só que a Bíblia diz que quando Jesus chega do outro lado do mar, uma coisa
inesperada acontece. Porque quando Cristo chega, a Bíblia vai dizer que tem uma multidão que vem de cidade em cidade a pé. Repito de novo. Tem uma multidão que acabaram de ouvir que Jesus ia descer no ponto certo. E eu não sei se você entendeu ou recebeu essa palavra, mas aquela multidão sabia o endereço onde Jesus estava. A irmã entendeu ali? Então aquela multidão entendeu, Jesus vai estar ali. Então a única coisa que nós devemos fazer é não ficar parados. Vamos nos movimentar. Então a Bíblia vai dizer que eles decidem caminhar, porque pelo meio de locomoção não tinha barco, para que eles pudessem se locomover e nem carruagens. Porque pela lógica humana e pela realidade nossa, quem chegaria primeiro, se estivesse de barco a pé, é quem estivesse de barco. Porque a pé, pela lógica humana, é o meio mais devagar para se andar, mas de barco e carruagem eram meios mais rápidos daquela época. Só que interessante que acontece que quando a Bíblia diz que quando Jesus, capítulo de número 14 de Mateus, versículo 13, diz que quando Cristo chega, tem uma multidão que já estava esperando Ele. Só que interessante é mais ainda que Cristo acabara de olhar. Eu acredito que antes de Cristo chegar na cidade, os seus discípulos olham para Jesus e falam: mestre, essa mesma multidão que está aqui é a mesma multidão que estava lá. Mas o interessante é que como que a multidão está aqui antes da gente chegar, eu não sei. Mas eu sei que quando eu sei aonde Jesus vai estar, o interessante não é o lugar, mas o interessante é como chegar. E como chegar, talvez nessa noite eu não sei, mas eu sei que eu vou sair da minha casa, eu vou sair da onde eu estou, mas eu sei que Jesus vai estar lá naquele culto de sábado, e eu não vou ficar em casa, porque Deus tem uma palavra para a minha vida. E eles foram de cidade em cidade a pé. Quando Jesus chega, tem uma multidão. Eu estou resumindo e conjecturando, introduzindo para que os irmãos entendam. Jesus chega, olha para aquela multidão, ele se enche de compaixão. Jesus, além de tudo, ele tem compaixão. Porque quando a gente enfrenta todos os problemas, a gente não quer ver ninguém, não quer falar com ninguém, mas Cristo é diferente. Cristo deixa o seu silêncio humano de lado e usa o seu espiritual com Deus e diz: eu estou cheio de compaixão por eles. Porque eles saíram de sua casa até aqui para me ouvir pregar, e eu não vou deixar eles voltar vazios do mesmo jeito. A Bíblia fala que Cristo começa a pregar, e nesse exato momento Cristo prega desde o amanhecer. Agora já é ditado, seus discípulos chegam para Jesus e falam: mestre, a multidão já está aqui desde manhã, despede ela para que eles vão para as aldeias e comprem algum mantimento para comer. Jesus olha para seus discípulos e diz: não, ninguém vai embora. A multidão não precisa de alimento porque já está se alimentando. Mas eu pergunto a vós: o que vocês têm para dar para a multidão? Jesus olha para seus discípulos e diz: ninguém vai embora, dele vós mesmo de comer a multidão. Seus discípulos olham para Jesus e falam: mestre, nós só temos aqui 5 pães e 2 peixinhos. Agora, meu irmão, estou conjecturando, fica tranquilo que tu vai receber uma palavra hoje. A Bíblia vai dizer que Cristo olha aquela quantidade de pessoas, e a Bíblia vai dizer que eram 5.000 homens, fora crianças e mulheres. Vamos para a calculadora? Se cada homem tivesse sua esposa, aproximadamente seria 10.000 pessoas. Se cada casal tivesse pelo menos um filho, seria mais ou menos 15.000 pessoas. Mas todo mundo sabe que naquela época não era comum ter 1, 2, naquela época era 6, 12, 25. Então aproximadamente 15 a 18.000 pessoas sentadas para ouvir Jesus pregar. Só que o que apresenta na mão de Jesus e na mão dos discípulos é 5 pães e 2 peixinhos. Só que a pergunta de Jesus para os discípulos é: o que vocês têm aí? Aleluia! Senhor, o que nós temos aqui é 5 pães e 2 peixinhos. Mas já vieram dizendo: não tem como, Senhor. Manda a multidão embora, porque não tem como fazer milagre hoje. É impossível um milagre, porque 5 pães e 2 peixinhos, e pela lógica humana, não tem como dividir com todo mundo. Não tem como dar mão para nós, Jesus, se alimentar, muito menos para esta tão grande multidão. Jesus olha para seus discípulos: então vamos fazer o seguinte, está na mão de vocês, tá? Então traga aqui para mim. Jesus pega os 5 pães e 2 peixinhos, ergue os olhos aos céus. Aleluia! Glória a Deus! Pega os 5 pães e 2
2 peixinhos e apresenta ao Pai. Agora imagina a oração de Cristo: Senhor, meu Pai, tem uma multidão com fome e só tem 5 pães e 2 peixinhos na minha mão. Agora o negócio não é comigo, é contigo. A Bíblia vai dizer que naquele exato momento, quando Cristo termina de orar, existia e havia 12 cestos separados. Jesus ordena, manda trazer 12 cestos para cá. Quando traz, a Bíblia fala que quando Cristo ora, os 12 cestos se encheram de pão e peixe. Jesus entrega cada cesto na mão de cada discípulo e eles começam a divulgar a multidão, começa a distribuir pão. E a Bíblia vai dizer que aquela multidão se alimenta. E os mesmos 12 cestos que haviam saído da presença de Jesus é os mesmos 12 que voltam cheios ainda, sobrando. Glória a Deus. Só que isso não fica por aqui, porque a Bíblia vai dizer que no capítulo 14, capítulo de número 15, Jesus começa a passar pelo processo de provação, a qual ele é interrogado pelos seus discípulos, dizendo, ou melhor dizendo, pelos fariseus, dizendo: Mestre, tu não te importas que os teus discípulos comem sem lavar as mãos? Eles estão pecando contra a lei dos judeus. Jesus olha para os discípulos e diz: não, eles não estão pecando, porque na verdade o que condena o homem não é aquilo que entra, é aquilo que sai. Jesus olha para eles e diz: este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Jesus prega uma palavra para que eles consigam entender quem ele era e qual era a mensagem dele na terra. Só que agora a Bíblia vai dizer que, passados-se os dias após o capítulo 14, Jesus ter feito o milagre, não bastando aquele grande milagre no capítulo 14, no capítulo de número 15, Jesus torna a fazer novamente o milagre. Porque agora a Bíblia vai dizer que tem uma multidão que ele ouve, diga amém, que está com Cristo 3 dias. Quantos dias? Para de graça, quantos dias? 3 dias, sem comer e sem beber nada. Jesus olha para seus discípulos e diz: ei, essa multidão vai embora. Estamos há 3 dias ouvindo eu pregar e ninguém até agora comeu e bebeu nada. Para eu não despedir eles sozinhos e eles não morrerem no deserto, a gente vai ter que alimentar eles. Jesus, como assim? A gente vai ter que alimentar eles. Jesus olha novamente para os seus discípulos e pergunta: o que é que vocês têm aí? Seus discípulos olham para Jesus e falam: mestre, a gente procurou dali, procurou daqui, tentou achar daqui, tentou vasculhar daqui, e o que a gente achou agora foi 7 pães e alguns peixinhos. Só que, mestre, tu sabe que a quantidade de homem aqui é 4.000, fora crianças e mulheres. Trouxeram 7 pães, e eu começo a pregar agora. Trouxeram 7 pães e os peixes, duvidando e dizendo que não tem como. Fizeram o mesmo cenário do capítulo 14. No capítulo 14 era 5 pães e 2 peixinhos. Agora é 7 pães e alguns peixes. Mas entenda uma coisa: os discípulos já eram para ter aprendido da primeira vez. Já eram para ter aprendido da primeira vez com quem que eles estavam caminhando. Só que novamente eles esqueceram quem ele era. Então Jesus olha para eles e fala: o que vocês têm? Jesus: nós temos 7 pães e alguns peixinhos, mas mestre, não é nada, não tem como, é impossível, não tem como algo acontecer aqui neste lugar. Mas deixa eu te dizer uma coisa: enquanto aquilo estava nas mãos dos discípulos, poderia ser impossível, mas Jesus olha novamente para seus discípulos e diz: entrega na minha mão. Glória, eu repito de novo: entrega na minha mão. Eu vou pedir para o Eduardo me ajudar. Eduardo, pega na mão aqui o pão e o peixe. É
impossível, não tem como não tem. Então faz o seguinte, entrega na minha mão, porque na minha mão é milagre. Ai, ai, ai. Alguém não me entendeu, eu vou falar de novo. Aquilo pode até ser pouco, mas o problema não é o pouco. O problema é que ainda está na mão da pessoa errada. Nessa noite pega o pouco que está na tua mão e entrega na mão. Ai, 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 ai. Alguém já entendeu aqui na galeria? Alguém entendeu? Se o pouco está na tua mão, pega o pouco e entrega na mão de Jesus. Oh, glória. Jesus olha para seus discípulos e ele fala: chega, vamos para o outro lado. Chega na cidade de Magadã. Chegando na cidade de Magadã, aonde a gente leu, a Bíblia vai nos dizer que Jesus é interrogado acerca dos finais dos tempos. A Bíblia vai dizer que Jesus chama eles de hipócritas, porque eles sabem discernir os tempos, mas não conseguem discernir os finais dos tempos. Falando isso e terminando essa conversa de Jesus com os fariseus, Jesus pega, irmão, dobre a tua atenção aqui agora que a gente vai entrar no mistério. Só que é só para quem está espiritual. Quem está preocupado com o frio vai ficar meio resfriado ainda e não vai pegar nada. Mas quem está espiritual, até quem está doente aí vai ser curado, em nome de Jesus. Agora a Bíblia vai dizer que Jesus termina de entrar naquele meio de dúvida onde os fariseus interrogaram ele. Ele pega seus discípulos daqui, leva seus discípulos para o outro lado, entra com eles dentro do mar e leva para o outro lado. Chegando do outro lado, a Bíblia vai dizer que Jesus olha para os seus discípulos e pergunta: tem pão aí? Alguém tem pão? Um olha para o outro. Mateus olha para Marcos, Marcos olha para Judas, Judas olha para Tiago, Tiago olha para Pedro, e ninguém com pão. Jesus olha para seus discípulos e diz: cuidai e guardai do fermento dos fariseus. Porque vamos pensar um pouco. Primeira multiplicação, sobraram 12 cestos cheios. Olha o milagre. Segunda multiplicação, agora 7 cestos cheios. Só que quando Cristo sai da onde foi feito o milagre, no último milagre, onde sobrou os 7 cestos cheios, e vai para o outro lado, ele pergunta se tem pão, e ninguém tem pão, um pão sequer. Só que pela lógica humana, o judeu, entrando em alguma viagem, ele era totalmente proibido de viajar sem pão. Só que quando Cristo chega do outro lado, eles acabando de sobrar um monte de pão para guardar, chegando do outro lado, ninguém tinha nada. Jesus olha novamente e diz: cuidai e guardai do fermento dos fariseus. Olha só que palavra é essa, eu explico para vocês. O fermento naquela época era feito de uma maneira muito diferente da realidade de hoje. Porque o que era feito no fermento dos fariseus? Ou melhor dizendo, o fermento da época. Era preparada uma massa, era misturada essa massa, era pega essa massa, era deixada de lado, e esta massa envelhecida ficava envelhecida há muito tempo. Neste exato momento, quando aquela massa envelhecia, era preparada uma nova massa, agora uma massa limpa, nova. O que era feito o fermento? Era pegado um pouco da massa apodrecida e era misturado junto com a nova. E isso fazia com que o fermento, fazia com que o pão crescia. O que Jesus estava dizendo? Está na hora de eu tirar esse fermento apodrecido da cabeça de vocês. Porque eu não trabalho com fermento apodrecido. Jesus olha para os seus discípulos e diz: cuidai e guardai do fermento dos fariseus. Jesus, por quê? Porque o fermento dos fariseus é feito com massa apodrecida, e eu não gosto de usar massa apodrecida quando eu faço pão. No meio do meu pão não tem massa apodrecida. Então o que eu vou fazer? Eu vou ter que arrancar esta massa apodrecida da cabeça de Deus. Agora a Bíblia vai dizer: olha só, por que tu me mostra uma lógica dessa? Porque lembra de Jeremias capítulo de número 18? A Bíblia fala que Deus fala para Jeremias
desce à casa do oleiro, e lá eu farei você ver mistério. Quando Jeremias desce, o oleiro estava trabalhando na roda. Só que o que é interessante aqui é que o oleiro ele trabalha com barro. E o barro naquela época não era que nem gosto comprado. O barro naquela época era procurado nos lagos dos rios mais próximos. O oleiro saía de dentro de casa, entrava na beira do rio e botava a mão dentro da água e ficava mexendo dentro do barro para poder pegar o barro e levar para casa. Só que o interessante é que no meio do barro, juntamente com o barro, ele botando a mão dentro da água, também tinha lama. Só que quando o oleiro bota a mão dentro da água, ele pega aquele barro, ele pode trazer junto a lama. Só que o oleiro não faz vaso com lama. Oleiro faz vaso com barro. Alguém olha para o oleiro e diz: oleiro, tu vai botar a mão dentro desta água, como é que tu vai saber que tem lama? Eu sei quando tem lama. E se tiver lama eu tiro, porque eu não trabalho com lama, eu trabalho com barro. Porque o barro pode ser amassado, quebrado e feito de novo. Oh, glória! Então Jesus usa esse termo para mostrar para eles: eu preciso construir vocês novamente. Vocês estão quebrados. Jesus pega seus discípulos, e a gente já está entrando. Pega seus discípulos e agora vai para Cesareia de Filipe, aonde a gente leu. Quando Cristo chega em Cesareia de Filipe, o antigo Herodes tinha construído um monumento muito grande na entrada de Cesareia de Filipe, porque Cesareia de Filipe era uma cidade muito rica e muito conhecida. Porque Cesareia de Filipe era uma cidade muito frutífera. Por ser uma cidade muito frutífera, o povo da época erguia deuses dentro da cidade, para que quando o povo tivesse necessidade, o povo ia até os deuses da época e pedia ajuda e pedia socorro. E naquela época era assim, que todo mundo sabe como é que eram os deuses. Se alguém precisasse de uma cura, alguém ia para a cidade de Cesareia de Filipe e consultava o Deus da cura. Quem precisava de uma prosperidade ia para Cesareia de Filipe e consultava o Deus da riqueza. Quem precisasse de chuva porque não estava chovendo e não tinha água para as plantas, iam para Cesareia de Filipe e consultavam o Deus do tempo. Quando Cristo pega seus discípulos e diz: olha, eu preciso levar vocês até Cesareia de Filipe e mostrar para vocês que eu não sou igual essa estátua de barro, que tem olhos mas não vê, que tem ouvidos mas não ouve, que tem boca mas não fala. Oh, glória! Jesus pega seus discípulos da onde ele estava e leva para a cidade de Cesareia de Filipe. Chegando na cidade de Cesareia de Filipe, ele olha para seus discípulos e diz: quem dizem os homens que eu sou? Isso aqui é forte. Se você não tiver ligado, tu não pega nada. A gente pode encerrar antes de acabar a palavra e a gente já pode ir embora para casa. Combinado? Mas se tu ficar ligado, tu vai entrar no mistério comigo. Jesus chega em Cesareia de Filipe e pergunta para seus discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Jesus, estão dizendo por aí que tu é profeta. Estão dizendo por aí que tu é João Batista. Estão dizendo por aí que tu é Elias. Estão dizendo por aí que tu é Jeremias. Não, está por fora. Acabaram de divulgar aí que tu é aquele que multiplica fogo. Não, está por fora. Colocaram lá no Facebook dizendo que tu é aquele que anda sobre as águas. Não, tu está por fora. Tem um grupo no WhatsApp que significa quem é Cristo. Eu sei quem ele é. Ele é o Deus que faz milagre no deserto. Então eles não estão sabendo quem Cristo é. Eles estão sabendo que Cristo é do tamanho da necessidade deles. Só que, entendeu?
Eles não estão sabendo quem é Cristo. Eles estão sabendo que Cristo é do tamanho da necessidade deles. Tu precisa de uma cura, eu corro para Cristo. Tu precisa de uma prosperidade, eu corro para Cristo. Tu precisa de uma providência, eu corro para Cristo. Tu precisa de uma porta aberta, eu corro para Cristo. Só que Cristo não é aquilo que eu quero. Cristo é aquilo que Ele é. Só que tem um tipo de gente que é assim na igreja, e é um tipo de gente que é neopentecostal. Robinson, como assim? Porque o crente, eu já começo aqui porque eu sou louco, irmão. Não tem um problema se você vai dar glória a Deus ou não. Mas o neopentecostal, ele é assim. Ele não adora o Cristo de verdade. Ele adora o Cristo nanico. Para uns Cristo é de piroca, para outros Cristo é só uma chave, para outros Cristo é só um tapete de fogo, para outros Cristo é só milagre. Tem uns que tem um Cristo tão nanico, e é tão fácil de Deus, que ele fala: eu só sei que é Cristo quando eu sentir eu ser tocado por Ele. Mas deixa eu te dizer, mas para quem é cheio do Espírito, já vi que tem gente aqui em cima, já vi que tem gente ali embaixo, mas para quem é cheio do Espírito, quem é cheio do Espírito, olha para quem é você me dizer: vai dar glória a Deus não, ou vai ficar de boca fechada? Quem é cheio do Espírito, olha para quem vazio e vai dizer: ué, porque tu está de boca fechada? Ainda não recebeu milagre? Ainda Deus não falou contigo? Não, eu ainda não vi Deus fazer milagre, eu não vi paralítico andar, eu não vi cego enxergar. Não. Isso não é o sinal. O sinal de Cristo é João 3,16. Pois Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu quero ver se você está vivo nesta noite. Orar bacana, lembra? Segura seu. Então faz o seguinte. Eles, os horários já estão chegando. Já vou encerrar. Fica tranquilo então. Por quê? Porque eles são de fora. O problema não é os que estão de fora. Aleluia. Glória. Você está muito desligado. Peça para Deus te aquecer nessa noite. O problema não são os que estão de fora. É verdade. Porque os que estão de fora só conhecem Cristo no culto. Aleluia. Eu vou deixar você, irmão. Você está... Porque os que estão de fora só conhecem Cristo na hora do problema. Os que estão de fora só conhecem Cristo quando a porta se fecha. Mas Jesus olha para os discípulos e diz: vós. Eles são de fora, e vós, que caminham comigo, que oram comigo, que caminham comigo, que são batizados no meu Espírito, quem eu sou para vocês. Isso aqui vai ser muito forte, pastor. Só quem está ligado. Quem eu sou para vós. O interessante é que nesse exato momento, irmão, já vou encerrar. Eu falo encerrar porque o povo já fica feliz. Se o povo falar que o pregador está encerrando, o povo já se anima, né? O povo já quase pula. Irmão, fica tranquilo, já vou encerrar. A Bíblia fala que Jesus olha para seus discípulos e diz: e vós, quem eu sou? O interessante é que nesse exato momento acontece um silêncio ensurdecedor. Mateus olha para Marcos e diz: e aí, quem ele é? Marcos olha para Levi e fala: e aí, quem ele é, Levi? Levi olha para Judas e diz: Judas, quem ele é? Judas olha para João e fala: João, tu é o que deita no peito dele, quem ele é? Pastor, levante, meu corpo está arrepiado aqui, pastor. Quem eu sou para vocês? Ninguém fala nada, Eduardo. Todo mundo em silêncio, todo mundo calado, mas somente um dedo se levanta. Somente um dedo se levanta. Eu sei. Você, Pedro, eu sei. Mas você, Pedro, eu sei quem é. Eu acredito que nesse exato momento Jesus espera mais um minuto. Alguém sabe?
sei, Jesus. Pedro, tu é o discípulo mais brigão do povo, eu sei, Jesus. Ai, Jesus. Pedro, teu discípulo que eu falei para ti para trás de mim, Satanás. Pedro, teu discípulo que lá naquele dia vai me negar 3 vezes. Eu sei, Jesus.